Pessoal, eu estou compartilhando com vocês o meu projeto de aposentadoria. Eu estou usando a mesma estratégia que o INSS utiliza, que os institutos de aposentadoria próprios de servidores públicos utilizam, inclusive que muitos países utilizam, como por exemplo o Fundo Soberano da Noruega. O que eles têm em comum? E o que eu faço que é semelhante ao que eles fazem? Eles adquirem empresas que através dos seus lucros elas têm o ganho de capital, ou seja, aumentam de tamanho. Então, se você comprou R$ 1.000 e no ano a empresa teve um crescimento de 10, 20%, obviamente, ao final do ano você vai ter R$ 1.100, R$ 1.200, porque houve um ganho de capital. O seu patrimônio aumentou. E tem uma outra vantagem. Estas empresas, elas têm lucro e por lei elas são obrigadas a nos devolver dinheiro, que são os chamados dividendos. E para os fundos imobiliários é chamado proventos. E a gente ganha duas vezes. A gente ganha no ganho de capital e a gente ganha no dividendo e nos proventos. E aí, nós já investimos mais de R$ 14.000 neste projeto. Nós iniciamos em junho de 2022 e de lá para cá a gente já teve mais de R$ 1.000 de dividendos, ou seja, de devolução de valor. A nossa carteira ela está sofrendo com a condição econômica do país. A gente já teve um ganho de capital de praticamente 14% e a gente já teve uma oscilação que nosso ganho de capital foi negativo, a gente teve prejuízo. É um prejuízo teórico, mas a gente teve. Só que estes detalhes aqui, ó, não nos importam, porque a gente não vai vender nosso patrimônio. O nosso interesse é apenas adquirir e esperar por isso aqui, ó, pelos proventos, tá vendo? É isso aqui que é o nosso objetivo. Então, eu vou compartilhar com vocês uma aquisição que a gente fez, que foi do Fundo Imobiliário HCTR11. A gente adquiriu dele 6 cotas ao valor de R$ 47,65. Eu vou compartilhar com vocês o preço médio do HCTR aqui. Olha só, na nossa carteira hoje, ele é o fundo com maior depreciação, maior perda de capital. A gente está com 34% de perda de valor de cota e eu vou explicar para vocês de onde veio esse prejuízo. No Brasil, vocês sabem que a taxa de juros, a taxa Selic, ela está em 13,75. Então, se você emprestar R$ 100 para o Estado, para o Brasil, através do Tesouro ou de outros meios de investimento, ao final do ano, a União, o Estado brasileiro, ele vai te devolver R$ 13,75. De forma segura, garantido pelo Estado. Isso deixa a Bolsa de Valores um pouco menos atrativa. E aí ocorre esta oscilação aqui deste gráfico que eu separei para vocês. Esse gráfico ele mostra uma correlação entre a taxa Selic e o IFIX. Deixa eu ampliar um pouco aqui. Olha só que negócio interessante. Quando a taxa Selic de vermelhinho, quando a taxa Selic está elevada, há uma redução do valor das cotas dos fundos imobiliários, ou seja, há uma queda do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Quando a Selic está baixa, como neste período recente de 2020, quando a taxa Selic está baixa,
o IFIX está em alta, ou seja, os fundos imobiliários estão em alta. O que aconteceu agora? Agora a gente está neste período onde a taxa Selic ela está em 13,75 e os fundos imobiliários estão com uma tendência de queda. E é o que tem acontecido com nossa carteira. Olha só, o HCTR com 34% de queda na nossa carteira. Eu vou mostrar para vocês aqui pelo investidor 10, que vai ser mais fácil expressar o que eu estou querendo mostrar. Olha só, as ações elas estão com 6% de rentabilidade. Os fundos imobiliários na nossa carteira, eles estão com 18% de perda de patrimônio. Isso, como eu expliquei, é decorrente desta situação aqui, ó. É decorrente da taxa Selic muito elevada, que gera uma correlação com o IFIX. Quando a taxa Selic está alta, o IFIX tende a baixar, gerando este prejuízo momentâneo. Por que isso aqui é momentâneo? Porque a taxa Selic ela vai voltar a cair. Eu não sei se isso vai levar 1 ano, 2 anos, como ocorreu aqui em 2014, ela ficou até 2016. Neste período aqui, ó, a taxa Selic ficou praticamente 2 anos em período de alta. E aqui neste período, ó, a taxa Selic ficou praticamente 1 ano em queda e depois voltou a subir. Então isso na realidade é um ciclo. Quando o ciclo de alta da Selic findar, por consequência, os fundos imobiliários que estão em declínio, eles vão restabelecer. Agora, como dito antes, eu estou compartilhando com vocês a aquisição do HCTR que nós fizemos. Por que a gente fez a aquisição deste fundo? Mesmo ele estando nos últimos 12 meses com 50% de queda. Ou seja, quem comprou a R$ 100 tem R$ 48. Por que a gente está adquirindo este fundo imobiliário mesmo nessa situação? Porque essa situação nós compreendemos que é transitória. E é um risco que a gente está assumindo. Então, a gente está travando o nosso dividendo, o nosso retorno em 28%. Se daqui a 1 ano essa cota voltar aos R$ 100, esse dividendo aqui, ó, que é 28, ele vai dobrar de tamanho. Então, a gente está fazendo o investimento que talvez seja o investimento do século. Porque, como dito, os fundos imobiliários, eles investem em tijolos, em construção, em empreendimentos. Só que eles investem emprestando dinheiro. Mas existem as garantias do negócio. Se você vai ao banco, ele te empresta o dinheiro, mas ele pega a sua casa como garantia, pega seu carro. E aí, com relação aos fundos imobiliários, é a mesma coisa, eles pegam garantias. E então, olha só, a gente está aproveitando essa queda aqui, ó. Olha só, mais de 50% desde fevereiro de 2023. Quando você observa esse gráfico, é muito claro que ele está numa tendência de queda. Tem chance dele cair mais. Quanto mais ele cair, nós adquiriremos mais.
pela nossa confiança, pela nossa experiência, nós compreendemos que isto é um bom investimento, mas estamos assumindo este risco. Olha só, os indicadores dele mostram o seguinte: a cada R$ 1 que você compra, você está pagando apenas 41 centavos por cada R$ 1 que você está adquirindo deste fundo. Então, você está pagando muito menos que o que ele vale. Você está tendo um lucro de praticamente 60% em cada aquisição. Então, é uma margem de segurança muito grande. Ele tem pago os dividendos, porém, o valor destes dividendos aqui, chamados proventos, tem diminuído bastante. Se porventura este mês esse dividendo voltar para 60 centavos ou para 70 centavos, o que é possível, obviamente o valor da cota vai aumentar. Porque a cotação, o valor da cota, segue o lucro, segue o valor que ele distribui de dividendo. Se o dividendo aumenta, o valor da cota vai aumentar. Então, a nossa margem de segurança neste fundo é muito elevado, porque a gente sabe do ciclo da taxa Selic. Quando a taxa Selic começar a baixar, os fundos imobiliários terão uma tendência de alta muito grande. Olha só, antes de eu concluir, eu quero compartilhar com vocês um negócio muito interessante, que para vocês acessarem, basta vir aqui ao final em relatório gerencial, o último relatório do dia 19/4. E eu quero convidar vocês para se inscreverem no canal, nos darem apoio. Agradeço aos 291 inscritos que têm nos dado forças. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Convido você a se inscrever. E este é o documento mais importante quando você for adquirir um fundo imobiliário, que é o relatório gerencial. Aqui ele traz um resumo do que seria o fundo. Aqui mostra os principais dados. Olha só, esse fundo tem mais de 5 anos. Foi criado em 2018. Então, ele traz uma certa segurança. O patrimônio dele é de mais de 2 bilhões, praticamente 3 bilhões. É muito dinheiro, que nos dá muita segurança. E aqui no relatório, a Equitare ela deu uma melhorada neste relatório. E eles vêm destacando informações muito importantes. Por exemplo, olha só esse cenário que eles descrevem, um cenário macroeconômico. Eu vou ler um pedacinho dele para vocês verem. E através desse cenário eles estão tentando justificar a queda das cotas. Olha só isso aqui. Segundo eles, o cenário macroeconômico mundial em que as companhias estão inseridas hoje é bastante desafiador, com a inflação em patamares elevados, altas taxas de juro e desaceleração da economia global, criando a necessidade de revisão de estrutura operacional e reperfilamento de dívidas com credores. Gigantes da tecnologia como Microsoft, Google e Amazon, Tesla e Facebook promoveram cortes intensos de pessoas nos últimos meses. E grandes instituições financeiras como Silicon Valley Bank, um dos principais bancos utilizados por startups mundialmente, e Credit Suisse, segundo maior banco da Suíça, com quase 170 anos de história, tiveram que ser resgatados pelos demais players financeiros. E aqui ele continua falando da crise, citando o caso das Americanas, CVC, Tokstok. Americanas teve um rombo bilionário, como vocês viram na mídia. E aí eles tentam justificar este período de crise e
justificar a queda da cotação. A gente sabe que quando essa crise que eles descrevem findar, obviamente o valor da cota vai elevar. Então, o investimento que a gente está fazendo é projetando uma média de 2 anos. Daqui a 2 anos, quando a nossa carteira estiver com ganho de capital em fundos imobiliários, quando o Brasil estiver em um período de ascensão financeira, obviamente tudo sobe em período de ascensão. Tudo sobe, que gera um período de euforia. É nesse momento que a gente vai se desfazer do HCTR e a gente vai fazer uma readequação na nossa carteira. Por quê? Olha só quantos ativos a gente tem. A gente está com 10 fundos imobiliários. A gente está com 9 ações. Só aí já foram 19. E 3 ativos no exterior. 20, 21, 22. Então a gente está com 22 ativos. A gente vai dar uma saneada. A gente vai tirar tudo que é de risco da nossa carteira e trocar por ativos mais seguros. A gente vai tirar os fundos de papel. No período de alta, a gente vai tirar boa parte dos fundos de tijolos que estão ligados diretamente com o risco das empresas de varejo, e a gente vai deixar os ativos mais seguros, que são, no nosso ponto de vista, os fundos de shopping, que têm se mostrado os mais seguros da nossa carteira. Então, ao invés de 10 ativos, nós teremos provavelmente 2 ativos. Pessoal, eu estou compartilhando com vocês para incentivar a reflexão de vocês. E para vocês analisarem, eu não estou recomendando compra, não estou recomendando venda. Para vocês analisarem se, no ponto de vista de vocês, é o melhor momento para adquirir o HCTR11. Como dito para vocês, com 60% de desconto. No meu ponto de vista, é o momento para eu adquirir e comprar por menos da metade do preço, para daqui a 2 anos eu ter um ganho de mais de 100% no valor de cada cota. Ou seja, daqui a 2 anos eu estou com o objetivo de duplicar o meu patrimônio através dos fundos de papel, que eu imagino que eles restabelecerão seus valores. Pessoal, eu agradeço vocês que chegaram até aqui, agradeço a todos que se inscreveram aqui no nosso canal. Eu desejo que Deus abençoe a cada um. Nos próximos meses continuaremos comprando HCTR e daqui a mais ou menos uns 2 anos, quando a taxa Selic estiver na baixa, vamos vendê-lo. Eu agradeço, Deus abençoe a cada um.